Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que já tenham conseguido visualizar a superlua desta noite, que agora ela está parecendo muito linda e maravilhosa aqui na janela do quartinho onde eu fico. Espero que todos estejam bem, agradecendo mais uma vez a companhia de vocês para esse estudo tão especial, que é o estudo de Paulo Estevão, agradecendo a Deus pela oportunidade e desejamos, mais uma vez, que estes momentos possam ser de muita paz, alegria, aprendizado para todos nós, nos dois campos da vida, rogando também a proteção da equipe espiritual do nosso grupo espírita, de modo que possam os benfeitores passar pelos nossos lares, deixando a todos a bênção confortadora do passe, acolhendo e encaminhando para tratamento os espíritos necessitados de auxílio. Para iniciar as nossas tarefas de hoje, então, a prece de abertura fica por conta do Albertinho. Por favor, Albertinho. Queridos irmãos, boa noite a todos, estejamos todos com Deus, vamos elevar nossos pensamentos às altas esferas espirituais, vamos manter os nossos pensamentos em Deus, para que a bênção de amor chegue aos nossos corações e que os exemplos teremos hoje na nossa leitura sejam ensinamentos que possamos compartilhar com nossos irmãos, para que possamos fazer essa corrente fraternal de amor, que é o que o Mestre Jesus veio nos ensinar e é o que Ele espera de nós. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem, esse é o nosso encontro de número 54, já completamos um ano do estudo desse livro. Eu vou voltar aqui na página do Skype, fazendo aquele vai e vem, para poder compartilhar aqui a página que nós estávamos, no parágrafo em que nós estávamos. Ainda estamos no capítulo 4 da segunda parte, e só relembrando um pouquinho onde estávamos, o Saulo e Barnabé estavam na cidade de Neapafos, na ilha de Chipre, e com a ajuda da espiritualidade, com a fé em Jesus, conseguiram restabelecer a saúde do procônsul Sérgio Paulo, que Saulo imediatamente identificou como sendo aquele benfeitor que auxiliou Gesiel no momento em que ele corria risco de vida. E em homenagem a este patrício romano que salvou a vida de Gesiel, irmão da sua amada Abigail, Saulo passa então a assinar o seu nome como Paulo na escrita romana. Então, daqui para frente, teremos Paulo e não mais Saulo. Outra coisa que também impressionou bastante a Saulo foi perceber que ele também era possuidor daquilo que ele denominava de dons espirituais e que nós hoje chamamos por mediunidade. E só que o patrício romano, que era o responsável por aquela região, ele antes era tratado por um mago judeu, israelita, que não conseguia, com as suas poções mágicas, estabelecer a saúde de Sérgio Paulo, mas claro que era pago para isso. Então, ao ter a sua saúde recuperada, pela intercessão de Saulo e Barnabé, o velho israelita perdeu uma fonte de dinheiro, uma fonte de ganho material. E depois de muito bate-boca com Saulo e Barnabé,
depois que a poeira baixou, ele resolveu procurar Saulo e queria saber, com a contribuição de quais sortilégios Saulo conseguia fazer o que ele tinha feito. Lembrando que Saulo, justamente com a força do seu magnetismo, tinha deixado o velho mago por algumas horas sem ver. Ele ficou cego. E depois, claro, devolveu-lhe a visão. Era um recurso para dar presta atenção nele, porque o bate-boca estava indo longe. E então, Saulo respondeu ao velho mago, que só conhecia um sortilégio eficiente, que era o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. Olha, gente, nem nós conseguimos ainda conquistar esse sortilégio de ter tamanha fé em Deus, sacrificando a nós mesmos. Ainda não alcançamos esse valioso sortilégio, como Saulo colocou. E então a conversa parou aqui a partir do parágrafo 68, que continua ainda a conversa entre eles. E para começar a leitura, começamos com o Murilo. Pode começar, Murilo. Aliás, eu nem vi se o Murilo estava aqui hoje. Eu esqueci de ver se ele estava presente. Não está não, Maruísa. Não, então, Albertinho, vamos trocar, então você toma a vez dele aí, por favor, começando por você, porque você seria depois dele, né? Então, fica você, então, por favor. E eu vi que hoje a Elaine está presente, né? Então, depois aí a gente passa a leitura para a Elaine, tá bom, Elaine? Que faz tempo que você não faz a leitura aqui para a gente, que nem sempre é possível. Então, se for hoje, depois do Albertinho, você continua para nós. Pode começar, então, Albertinho. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando: sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Que ele está contestando, né, o que o Paulo falou, né, que o maior sortilégio que ele tem é a fé em Deus, né? Então ele está falando, mas a gente precisa de dinheiro para suprir as nossas necessidades materiais, né? Então Paulo pensou um minuto e disse: de mim mesmo nada tenho com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. E a abrir o Evangelho conforme seu costume, quando o visitante observou: nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou: que conheceis então? Moisés e os profetas. Tomou do rolo de pergaminhos onde se podia ler a lei antiga e o deu ao velho malicioso, para que o abrisse uma sentença, ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, Bar-Jesus, com evidente má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Ele estava colocando as dificuldades, né? Uhum.
podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. É uma lição para nós. Uhum. Né? Ou seja, fé, a gente não precisa estar em determinado lugar para exercê-la, né? Ou estar numa determinada posição, como é o caso aqui, né? Uhum. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto, sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita fez-se pálido, esboçou um gesto para se abstrair da leitura. Mas Paulo percebeu o movimento sutil e, aproximando-se, falou com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios, que Bar Jesus pronunciou em voz alta, com enorme desapontamento. Duas coisas te pedi, mas não negues antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? O que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Isso, Provérbios, capítulo 30, de 7, versículo isso. 7 a 9. Tá? O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Vistes, amigo, o Paulo, a palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência. Sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Né? Ou seja, o mago, no caso, né, ele mesmo que escolheu o que ele queria ler e recebeu a lição, né? Uhum. Justamente aconselhando a ele fazer justamente o contrário do que ele tinha vindo fazer, né? Ao interrogar Paulo, né? Ou seja, ele queria comprar de qualquer maneira o amuleto que estaria enriquecendo Paulo, né? Então, recebeu a lição, né? Ou seja, plantou e colheu, né? Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o folgava. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. A missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Isso. É, só um instantinho, Albertinho. Sim. Espera um pouquinho. Aqui, ó. No comecinho mesmo desse parágrafo,
depois daquela passagem de Provérbios, que até mesmo Paulo ficou impressionado de ter caído aquela lição, que caiu como uma luva para aquele mago, porque ele vivia da exploração das suas possibilidades de, vamos dizer assim, mediúnicas, vamos dizer assim. Talvez ele realmente até tivesse, a princípio, algumas possibilidades mediúnicas na área da cura. Mas como ele cobrava, com o passar do tempo, foi perdendo o amparo da espiritualidade para aquela tarefa, porque ele fez daquilo um meio de ganhar dinheiro, o que era comum naquela época. Por isso, e por sua vez, na cabeça de Saulo, nunca passou, nem de Saulo e nem de nenhum dos apóstolos, de explorar aqueles dons espirituais para conseguir dinheiro, prestígio, colocação, né, facilidades de ordem material. Por isso, Emmanuel registra aqui os pensamentos de Paulo a respeito, porque ele também ficou impressionado com aquela página de Provérbios que caiu. Então, por isso que ele diz aqui, olha, consolidar o seu programa de atividades espirituais isento de interesses inferiores, fossem eles de que natureza fossem, ganhando dinheiro, ganhando prestígio, ganhando qualquer facilidade de ordem material. Nada disso poderia fazer parte do programa de atividades espirituais de nenhum dos apóstolos e de ninguém mais que se dedique a vivenciar e ensinar, a propagar, a divulgar o evangelho. Então, é nesse sentido, então, que Paulo ficou meditando, né, na questão aí dos interesses inferiores, que era o que movia aquele mago israelita, que, claro, perdeu uma boquinha de ganhar dinheiro junto ao procônsul Sérgio Paulo. Então, pode continuar aqui, olha, agora vamos conhecer aqui a encrenca que vem pela frente, que é justamente o jovem João Marcos. Pode continuar. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conformava-se, contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria, Marcos, sentia grandes escrúpulos com a largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço, né? Acho que pela própria idade do Marcos, né, ele estava com esse, né, que estava bem no meio desse conflito para poder amadurecer, né? Uhum. Mas, Porque vejam que eles já estavam bem longe da Palestina, né, gente? Eles estavam num território que não era mais de judeus. Então, ali eles estavam encontrando gente de todos os cantos, né? Porque aquelas regiões ali em torno do mar Mediterrâneo já eram bastante habitadas e tinha aldeias e cantinhos cheios de gente para tudo quanto é lado. E já o Barnabé e Paulo não tinham problema nenhum em relação a isso. E lembrando, né, gente, não podemos esquecer, sobretudo Paulo, embora judeu de nascimento, tinha nacionalidade romana, havia sido educado na cultura grega, então ele tinha, assim, ele era como a gente leu no comecinho do livro, ele era um verdadeiro cosmopolita,
Ou seja, ele poderia viver e se ajeitar em qualquer canto onde ele estivesse, de qualquer nacionalidade que fosse. Já no caso, o moço João Marcos, como ele diz, era fiel observador do judaísmo, como acontecia com Tiago, lá na Casa do Caminho, né, que é a mesma coisa, e por isso aí a dificuldade que ele sentia em relação àqueles que não eram judeus, que eram chamados de gentios, tá? Pode continuar. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Isso, vamos fazer uma pausinha aqui para descobrir onde fica Panfilha, porque Chipre, como a gente mostrou, é uma grande ilha, né, gente? Então, vamos passar aqui, que aqui tem um mapa que vai ajudar a gente a enxergar melhor. Aqui, esse território aqui, olha, é a Turquia, tá bom, gente? Aqui também, olha lá, o estreitinho aqui que, né, faz com que a Turquia tenha um braço na Europa e um outro braço na Ásia. Então, vejam os nomes dos lugares naquela época, alguns continuam os mesmos até hoje, outros não. Eles estavam aqui embaixo, ó, na ilha, olha lá, ó, a ilha de Chipre, aqui embaixo, né? Dá para visualizar aqui, olha, a ilha de Chipre. Eles iam sair de Chipre, eles estavam bem nesse cantinho do lado de cá da ilha de Chipre e iriam para Panfilha, que fica nessa grande baía aqui, olha, na costa da Turquia, com o mar Mediterrâneo. Era para esse lugar que eles iriam, claro, de barco, né? Então já estavam cada vez mais longe da Palestina e aqui toda a região aqui, pertencendo ainda ao Império Romano, tinha judeus, tinha comunidades judaicas, porque aí já tinha judeus esparramados para todo quanto era canto, mas a maioria eram de não judeus. Então, algumas, por exemplo, aqui, né, todo mundo, não sei se todos já ouviram falar da Capadócia, que é um local maravilhoso, onde o pessoal pratica balonismo e tem fotos maravilhosas. Então, essas regiões aqui da Turquia, algumas continuam com o mesmo nome, outras não, tá bom? Então, saindo de Chipre, pegaram uma embarcação e iam se dirigir a essa região, que é essa baía aqui, olha, tá vendo? Ó, da Turquia. Tá dando bem para enxergar o desenho, gente? Deu para enxergar bem? Sim. Porque nós vamos encontrar muitos nomes diferentes, né? E assim a gente consegue se localizar, tá bom? Então vamos voltar lá no texto. Pode continuar, Albertinho. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoado por criaturas supinamente ignorantes. E ao demais, que ali existem ladrões por toda parte. Só um comentáriozinho. Você está acompanhando pelo seu livro, né, Albertinho? Isto. Porque vejam que aqui nesse texto que está na tela, foi colocado esse país. Deixa eu ver como é que está aqui no meu livrinho, que é mais velho, porque acho que o seu é bem mais novo que o meu. Pera lá. Deixa eu ver onde que está. Sabemos em Jerusalém,
Que essa gente tão estranha, aqui, tá esse país. Então, vejam bem, gente, no livro mais antigo, que é o que foi usado para esse texto da tela, está colocado esse país. Numa versão mais nova do livro, que é o que o Robertinho tem, e várias pessoas da casinha de oração também tem, que acabaram comprando uma edição mais nova, está colocado como essa província, né? E realmente Panfilha não é um país, era uma região, né? Então o correto realmente seria uma província e não um país, que não era um país, o país lá era a Turquia, certo, gente? Então por isso que aqui está escrito esse país e o Albertinho falou essa província. Eu sou mais por província, né? Uma província daquela região onde hoje é a Turquia. Pode continuar. Esse livro aqui, 2007. E o meu é bem velhinho. O meu é bem mais velhinho que Nossa Senhora. O meu é desde 1983, certo? Bem velhinho. Então, vai lá. No entanto, obtemperou Paulo convicto. Penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse. Mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galileia. Isso, começou com os pobres, né? Só um comentário rápido aqui, gente. Alexandria é uma grande cidade localizada no delta do Rio Nilo, no Egito. Só que a imagem aqui no Wikipédia está muito pequenininha e não dá para aumentar. Então, eu vou ver se eu pego aqui no Google Earth para vocês, ó. Aqui, ó. Ó, apareceu a imagem para vocês aí, gente, que eu não mudei, eu fui direto pro Google Earth. Tá Sim, aparecendo aí para apareceu. vocês? Tá. Apareceu. Então, aqui, ó, tá, joia. Apareceu. Então, joia, obrigada. Gente, ó, esse aqui é o Rio Nilo, passando pelo deserto aqui no Egito, e esse é o grande delta do Rio Nilo. Por que que chama delta? Porque forma aqui, olha, a figura de um triângulo. Não tem a asa delta, né, que fala asa delta, porque a figura formada é de um triângulo. E esse delta, assim, seria o estuário, né, onde o Rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Aqui é um lugar enorme, como a gente pode ver, o verde escuro significa grande vegetação, fertilidade de solo, e aqui a grande cidade de Alexandria. Tá? É isso que eles estavam comentando. Mas em Alexandria, como diz ele, já estava cheio de gente instruída na palavra, então lá eles não iam dar a menor bola para Jesus, certo? Então, voltando aqui para o nosso texto. Então, eles preferiam ir para um lugar simples, de gente pobre, assim como fez Jesus, que ao invés de começar o seu ministério em Jerusalém, onde viviam os doutores da lei, rabinos, fariseus e os intelectuais da época, preferiu a cidadezinha de Cafarnaum, às margens do grande lago da Galileia, convivendo com pessoas simples, mas de coração aberto para receber os seus ensinamentos. Então, essa foi a comparação
que Paulo fez. E então fica mais... vamos ler mais um pouquinho, e o Murilo mandou uma mensagenzinha aqui para mim, dizendo que ele chegou um pouquinho atrasado em casa, então se por acaso ele tiver entrado no estudo, daí ele lê depois de você, senão eu passo para a Elaine, tá bom? Podemos ler mais um parágrafo, então, Albertinho, por Certo. favor. Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir, né? Paulo foi claro, né? Vamos atrás daqueles povos esquecidos, né? Os Sim. outros povos, muitos mestres da palavra, para Uhum. que eles possam ouvir, né? Vamos atrás dos esquecidos simples, né? Isso. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atália, onde Paulo e Barnabé encontraram um singular encanto nas paisagens que circundavam o Cestro. Bom, Cestro é um rio e Atália é o nome daquela baía. Eu vou abrir aqui para a gente ver, certo, gente? Que aqui a imagem tá boazinha para ver, olha. Olha. A Atália, lembram daquela curvinha lá embaixo, na Turquia? A Atália fica bem aqui, olha. Inclusive, até hoje, o nome é exatamente o mesmo, certo? E aqui, olha lá, eu não sei se dá para enxergar, porque aqui esse mapa, se a gente abrir aqui, ele não mostra esse pontinho vermelho. Então, só vou aumentar um pouquinho aqui, olha, para que todos possam enxergar para onde eles estavam indo. Espera lá, ó. Tenho que aumentar bastante aqui, olha. Tá vendo? Ó, é nesse canto aqui que eles estavam indo agora. Tá bom? Aquela curvinha que tem nesse cantinho aqui da Turquia, no sul da Turquia, ali tinha já uma cidadezinha, um local chamado Antália, como é ainda hoje. Então, eu vou voltar de novo no Google Maps e rapidinho a gente vai para lá. Olha, Chipre, saíram de Chipre, pegaram um barquinho e vieram para cá, lá, olha, Antália, é o mesmo nome, olha, nesse local aqui. E desta região, aqui não dá para a gente ver, tinha um rio, tinha não, tem um rio, e ele vai, porque tem um trecho aqui dessa região que é bastante fértil, tem muita lavoura aqui que a gente depois poderia ver depois, para a gente não fugir muito do assunto. É um rio que sai dessa região e vai indo para o interior aqui da região. Tá bom, gente? A gente vê que aqui dentro tem vários laguinhos, tá vendo? Olha, e de um desses laguinhos é que nasce esse rio. Agora aqui não estou conseguindo encontrar, mas depois a gente mostra para vocês. Então, só para a gente se situar, ainda hoje o local tem o mesmo nome, Antália, tá bom? Foi para lá que Paulo, Barnabé e Marcos iriam. E esse rio aqui, que se chama Cestro, mas hoje tem outro nome, tá, gente? Ó, Emmanuel usou o nome antigo, ó, Rio Aksu, na Turquia. A imagem aqui não tá boa para a gente visualizar, tá ok? Depois a gente consegue mostrar em outro momento para vocês, que agora isso não é tão importante, tá bom? Vamos terminar esse parágrafo, então, Albertinho. Pode continuar. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabia despertar encantadores
arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atália dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muito comovidos, recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. Isso, até aí, Albertinho. Assim, pode fazer seus comentários e daí a gente já passa a leitura para outro. O que eu vou destacar, né, a beleza, né, como Paulo colocou, né? Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual, né? Com certeza, né, o sentido profundo, né, dessa frase cativa qualquer um que tem amor no coração. Isso. E vejam aqui, gente, que nessas alturas do campeonato, Barnabé ficava cada vez mais de queixo caído com a eloquência de Paulo falando sobre Jesus. Porque, vejam bem, eles estavam entre pessoas que eram politeístas, ou talvez nem tivessem conceituação nenhuma de religiosidade, e que tinham múltiplos deuses, vários rituais. Como conversar com essas pessoas para falar da existência de um Deus único e para falar de Jesus? Como puxar a conversa? Como é que a gente faria para falar sobre Jesus com alguém que vive outra realidade espiritual? Porque são muitos ainda aqui no planeta encarnados que nunca ouviram falar de Jesus. Eu mesma tive um exemplo desse aqui na minha família. Falava sobre Deus, mas jamais pronunciava o nome de Jesus. Como puxar conversa com essas pessoas que né, cresceram numa cultura de religiosidade completamente diferente? O que fez com que elas acolhessem a mensagem de Jesus? Tinha que ser pela palavra de alguém muito eloquente, que convencesse, que tivesse respostas na ponta da língua, para tirar qualquer dúvida, para qualquer raciocínio torto que aparecesse. E isso somente Paulo mesmo poderia fazer, gente. Lembrando, ele era possuidor de uma inteligência brilhante, mesmo antes de conhecer Jesus. E outra, ele ficou 10 anos até chegar esse momento da vida dele. Foram 10 anos, 3 anos no deserto, depois 3 anos sozinho lá na sua cidade, sendo considerado como louco pacífico, que não amolava e não perturbava ninguém. Os tempos em que ele ficou profundamente doente, o quanto ele caminhou a pé para sair lá do deserto de Palmira e chegar em Jerusalém. Então agora ele já tinha nas costas o sofrimento, dias e noites de meditação, a necessidade, a solidão,
Agora sim, conheceu de perto o sofrimento dele e de outros. Agora sim, ele estava preparado, não só para falar, não era só questão de falar, era exemplificar. E ainda por cima, possuidor de um magnetismo vibrante. Uma pessoa possuidora de magnetismo vibrante atrai as pessoas para si. Tudo isso foi despertando na personalidade daquele apóstolo. Então, agora sim, ele conseguia despertar a atenção das pessoas, como diz aqui Emmanuel, com encantadores arrebatamentos. As pessoas ficavam de queixo caído, a própria aparência física dele mudou completamente. Porque, lembrando, várias vezes Emmanuel falou que ele mais parecia um beduíno no deserto. Não era mais aquele homem bem cuidado, bem tratado. Certo, gente? Então, era um conjunto de fatores que fazia com que as pessoas parassem para ouvi-lo falar de Jesus. Porque se fosse a gente não sabe nem como começar a conversa para falar de Jesus para alguém que não fala, não ouve, não quer saber, não se interessa, ou está assim, ligado a outros interesses, até mesmo de religiosidade, não é? Então, aqui está surgindo realmente um apóstolo extraordinário. Mais algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário a respeito da leitura até aqui? Então, tá bom, gente. Eu não sei se o Murilo entrou, ou se ele tiver aí que ele queira fazer a leitura, senão eu passo para Elaine, que faz tempo que a Elaine não lê. Pode ser, Elaine? Pode Que ser, nem sim, sempre dá... Luísa. Oi? É sim. Então, pode continuar, Elaine, que nem sempre dá certo de você participar. Então, e como faz tempo que você não está aqui para ler com a gente, vamos passar a leitura para você, então, se você não se importar. Não, eu posso ler, sim. Pode. Por favor. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé dedicadamente designou o sobrinho para o mister, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuoso. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que eu tenho grande prática, desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou a cabrunhar. Só um comentáriozinho. Só um comentário aqui, Elaine. Quando Saulo passou a viver sozinho na cidade de Tarso, que ele montou a sua tenda, né, montou o seu cantinho, o seu lugar lá para trabalhar como tecelão, ele não tinha empregada doméstica, certo, gente? Ele que tinha que se virar para comer, não somente para adquirir o alimento, mas quando necessário, preparar o alimento, como ele disse aí, fazer peixe assado. Então, para ele, isso não era o menor dos problemas. Só que eles, então, vejam como
tudo ao longo daqueles 10 anos foi preparando Paulo para a tarefa que ele começou a abraçar. Não tinha impedimento nenhum para ele. Ele se virava, comia o que desse, comia o que fosse possível. E eles tinham, claro, eles tinham que se alimentar, onde quer que eles estivessem. E outra coisa também, eles não tinham, vejam que eles começaram a fazer a pregação, onde que estava aberto aqui, ó, ao ar livre. Eles não chegaram lá na Panfilha assim, bom, vamos alugar uma casa, vamos ficar numa hospedaria, vamos procurar algum lugar para a gente ficar. Não, é onde desce. E as pessoas agradecidas levavam alguns alimentos para eles, era uma forma de retribuir. E eles aceitavam, porque, claro, precisavam comer. Mas não iam depender dos outros para isso, eles teriam que se mobilizar. Mas isso, para Paulo, era o menor dos problemas. Ficar preocupado com o que ele fosse comer. Ele já estava calejado nisso. Vejam quanta preparação ao longo daqueles 10 anos foram necessários para que ele se tornasse o apóstolo que ele se tornou. Porque, cá entre nós, gente, a nossa primeira preocupação quando a gente vai para um outro lugar é nós vamos parar para comer na onde? Onde nós vamos dormir? Onde nós vamos ficar? A viagem é de 500 quilômetros, nós vamos parar em que posto para comer? Para fazer um lanche, para tomar um café? A gente tem essa preocupação. Ou seja, nem fisicamente a gente tem preparo para divulgar o evangelho. E Paulo era um homem calejadíssimo por tudo que ele já tinha passado. Tá bom? Então, vamos adiante. Aqui, ó. Deixa eu voltar lá no parágrafo aqui, ó. Em breve, aqui, ó. Pode continuar. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Pergue. Ó, Nesta pegue, cidade, pegue aqui só um momentinho de novo. Eu vou abrir aqui para a gente se localizar, gente. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Se aparece onde ela fica. Ó, é sempre, olha, aqui tem em muitos lugares só tem ruínas. Olha isso aqui, ó. Aqui não dá para aumentar o tamanho. Não, não deu. Pera lá. Desculpa a confusão aqui. Peraí, gente, peraí. Deixa eu voltar lá. Aqui, olha. Tá vendo? É no mesmo lugar, pertinho, só que ficava, acho que, num outro lado da curva ali, daquela grande baía, né? Que é uma grande abertura lá. Hoje, deixa eu ver aqui no Google Earth, não tem o mesmo nome, tá? Só se mudou de lugar, mas você veja, aqui tá Atalaia, então, por alguns lados aqui, por esse canto aqui, é que eles mudaram de cidade, e para isso precisaram de uma embarcação. Ou seja, por enquanto, eles ainda não tinham saído dessa região aqui da Turquia, tá bom? Só para a gente se localizar. Pode continuar, Elaine. nesta cidade de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários, cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozijava-se, experimentava alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples, que lhe davam ao espírito cansado de
casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias. Sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessava as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho. Movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Olha que interessante as informações que Emmanuel traz para a gente dessa localidade, dizendo que lá havia uma pequena sinagoga, ou seja, lá também tinha judeus, como tinha em outras localidades, mas eles se mantinham sempre num grupo fechado, sem se misturarem com os demais, né? Ali no estudo das leis de Moisés e dos profetas. E Barnabé tinha alugado um modesto pardieiro, ou seja, devia ser um local pequeno, com pouquíssimo conforto, nem podemos imaginar como seria naquela época, né, gente, onde as construções eram de pedras. Então, ali também não era nenhum local cômodo, com ar-condicionado e cadeiras estufadas, né? Ali a situação eram sempre tudo, é importante a gente não esquecer disso, era tudo muito simples. E olha aquilo que eu tinha começado, aliás, comentado com vocês, onde ele fala aqui, olha, a maioria eram pessoas pobres, mas queriam saber a posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Se fôssemos nós, o que a gente ia responder? Como explicar para aquelas pessoas? Como explicar por que foi Jesus crucificado? Vejam que tinha que ter alguém com muita eloquência. E não que falasse ou explicasse de modo difícil, mas de uma forma fácil e carinhosa, para tocar o coração daquelas pessoas. Porque olha como diz Emmanuel aqui, gente, a região estava cheia de superstições e crendices, como era comum entre os pagãos. Então, vejam que, assim, apesar de todo o carinho com que foram recebidos, a possibilidade de fazer algumas curas, eles tinham um impedimento gigantesco, que era a questão do entendimento. Então, tinha que saber explicar, mas tinha que saber explicar de uma forma simples, clara e carinhosa, para que aquelas pessoas compreendessem a mensagem de Jesus, sobretudo, né? Ainda dá para ler mais um pouquinho. Maruísa, posso fazer um comentáriozinho? Claro. Seguinte, enquanto o Fernando estava lendo, eu pensei, mas peguei, vamos seguir. E agora eu vi sentido de fazer esse comentário. Olha onde eles foram parar em comparação à Alexandria, que tinha sido uma outra opção lá em cima. Sim. Né? Sim. Alexandria, nessa época, era um centro cultural. Sim. Era um centro, assim... Os maiores.
os jovens ricos e com disponibilidade financeira iam estudar lá. Sim. Como acontecia com os brasileiros ricos que iam estudar em Portugal. Sim. Né? Numa época da nossa história, né? Da nossa colonização, que não tinha escola, não tinha boas faculdades aqui, né? As pessoas iam estudar em Portugal. Então, de toda esta região, Lucas estudou em Alexandria e ele teve assim contato com cabeças, com sumidades da época, Sim. de todas as regiões, hindus, judeus e de gregos e de todas as áreas, porque eram as escolas naquele sentido dos gregos, né? Como os gregos tinham dos diálogos, das conversas, do aprofundamento nas questões éticas, estéticas e por aí vai. Então, Alexandria, eu acho que eles encontrariam em Alexandria exatamente o contrário do que eles encontraram aí. Dessa região, né? Isso, apesar de terem uma profusão de culturas, uma profusão de religiões, de deuses e tudo mais, mas eles se deparariam com os intelectuais, né? E não com a gente pobre, com a gente simples, com a gente, as pessoas sedentas de conhecimento. Sim. Né? Eles iam se deparar com o Saulo. Um monte de Saulo, né? Aliás, inclusive Saulo teve professores e estudou com professores de Alexandria também, de Alexandria, né? Todo sim. o pensamento grego na época, que era também, o pensamento grego era a cultura da época. Bem apesar colocado, de ser Egito, né? Vamos deixar bem claro, apesar de ser Egito. Isso. Né? Mas era isso que eu queria destacar só. Olha a beleza da escolha, né? Bem lembrado, Margarete, bem lembrado e bem colocado. Pessoal, eu acho que nós vamos parar por aqui, porque aí eles já vão sair de lá e vão para outro lugar. Então, como aqui faltam 2 minutinhos para terminar o nosso tempo, nós paramos aqui, então, nesse parágrafo de número 76. Deixaremos para a próxima semana, tá bom? Aí vamos descobrir onde fica Antioquia de Pisídia. Olha que eles já estão batendo perna, hein? Tão longe pra caramba. Tá bom, gente? Eu vou deixar, então, voltar aqui para o Skype. E, finalizando, então, vou pedir mais um favorzinho para a Elaine, então, se ela pode fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Elaine. Está com dificuldade para abrir o... pronto, agora abriu. Agora abriu o seu áudio, Elaine. Então, vamos unir os nossos pensamentos nesse momento e agradecer por tão lindos ensinamentos. Que mais uma vez os bons espíritos possam nos envolver, para que possamos refletir sobre tudo isso e que no nosso dia a dia possamos também um pouquinho sermos divulgadores dos ensinamentos do Mestre, que possamos praticar um pouquinho de tudo isso que estamos tendo o privilégio de ter esse conhecimento. Agradecer a todos os que participam conosco e pedir mais uma vez
o nosso estudo sempre transcorra em paz. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigada.